cultural e material. Faz uma questão sobre a coordenadora de Eu também tenho uma questão próxima. Parece que há muitas questões para o Sr. Gostaria de saber se na sua obra, na sua vida sei que sim, mas se está plasmado, está rendido nas suas obras as memórias da gastronomia, da cozinha, dos piscos, dessa história coletiva. Está. O meu livro está lá a explicar como é que se fazia a caldeirada à fragateira. Se comprar o livro, vai lá ver. Claro que sim. Não é a única receita, não ligando a receita. Sim, mas era mais emblemática. Claro. A caldeirada à fragateira. A caldeirada à fragateira não tinha a ver só com o sabor. Tinha a ver com o ambiente em que ela era feita. As gaivotas a passar, naqueles dias de verão, os descarregadores a descarregar, os barcos a ir, os barcos a vir, e depois lá dentro, eu lembro quando era de manhã eu tinha que fazer o café, e aquele café era um café diferente de todos os cafés, derivado ao momento e ao ambiente em que estava. Feita em Buca de Barra. A caldeirada feita num restaurante qualquer. Em Buca de Barra ou Diga? Era feita em Buca de Barra ou Era uma cafeteira. O som e os cheiros, certamente. Posso perguntar? Tenho uma memória olfativa muito boa, lembro-me bem desses cheiros. Eu gostava de saber de agora das atividades que os senhores tinham, eram fragateiros, iam para as salinas, pescadores, e havia outras pessoas ligadas à atividade agrícola, não é? Não sei se as mulheres tinham as duas. Exatamente. As mulheres tinham as duas atividades. Não, acho que sim. Minha mãe e outras, e até alguns homens já eram fragateiros e ao mesmo tempo eram salineiros. Quando não dava de um lado, às vezes a gente chamava uns lugares, né? Os empregos antigamente chamavam um lugar mau, um lugar bom, um lugar era um emprego. E às vezes tinha que percorrer e ir para as salinas trabalhar. E as mulheres, minha mãe e outras, iam para a apanha de feijão verde, a apanha de azeitona, essas coisas todas, para complementar os salários. As mulheres trabalhavam todas. Eu queria saber o que é que hoje resta dessas atividades. O senhor continua a viver em Sarilhos? Estou lá perto, tenho lá a família, mas infelizmente... O que é que resta hoje? Infelizmente há uma grande incúria e resta pouco. Olha, na minha aldeia havia 5 salinas, não há uma, está só os sítios, que são onde elas existem. Deixou de dar... Agora a Câmara da Moita, por acaso, está a tentar recuperar uma salina lá no... Por acaso está a tentar, para deixar as novas gerações como era antigamente. Fragateiros, não é? Fragateiros há muitos, eu sou um. O senhor continua, ainda há muito. Não, eu continuo como estou, como não. Não, pode ser com a atividade, isso já não existe. Já não existe. Agora há outra atividade que é os barquinhos, que eu não tenho, são barcos típicos de hotéis tradicionais, que aqui no Seixal também tem, Sarilhos também tem. Tentamos perpetuar essas memórias através desses barcos, que são mais pequenos. Eu também tenho. Para dar passeio? Exatamente. Uma canoa. E pesca continua? Pesca, pouca. Nós ali não éramos pesca, era uma pesca mais artesanal, né? Era pouca pesca aqui, nunca foi um modo de vida. Nem há pesca atualmente, nada. Pouco. Agora há muita apanha da mesma, que é uma coisa que proliferou aí, aliás, tem bom tempo, porque conheço muitas pessoas que não apanharam mesmo, se não morreram à fome. Não há trabalho, não há emprego, e mandam quem? Centenas para não dizer milhares aqui no Roteiro, agora apanharam uma ameixa que não havia, que antigamente só havia lambejinho. E então as pessoas, acho que às vezes vai lá a Polícia Marítima e prende alunos, mas eu acho injusto, porque se não fosse isso, as pessoas têm muitas dificuldades. Depois voltam um dia seguinte, não sei. Sim. É só uma pergunta final. Também iam para os bacalhões, os senhores, onde não havia? Aqui Na vossa, não havia nós éramos ninguém? do Rio Tejo, não. Não iam depois? Não, isso dos bacalhões, toda a gente queria fugir. Só aqueles que não queriam ir à tropa iam para os bacalhões, mas aquilo era que matavam. Chegavam a matar o rapaz, o moço, quando não se portava bem ao mastro, e gritavam, oh, isso não me fala de bacalhões. Nós já antecipávamos que este desfiar de todos nós, é sempre, e depois procura-se no fim o que é que isto se resume. Bom, resumo se temos que continuar a encontrar-nos, a conhecermos melhor, porque eu penso que há aqui algo que é importante nós continuarmos a partilhar.
Curiosamente, há muito ainda que nós podemos, no nosso âmbito, fomentar. Mas, de qualquer maneira, temos muito pouco tempo. A razão porque tivemos que antecipar é porque a conferencista da sessão solene tem aulas às 18 horas na sua universidade. E, portanto, nós tivemos que iniciar a sessão solene às 16h45. Mas, portanto, até lá vamos aproveitar bem o tempo. Portanto, eu gostava, na parte final, de dar outra vez voz aos nossos comunicadores, mas até lá está aberto, mas eu gostaria primeiro de passar a palavra para a senhora doutora Paula Luís, que ainda não tivemos o prazer de ouvir, e gostávamos muito de ouvir, face ao Plano Nacional de Leitura, e o que é que, em boa verdade, esta temática lhe suscita. Ora, primeiro de tudo, boa tarde a todos. Estou em representação do Sr. Comissário, que não pode estar presente, e de facto, só numa apresentação muito breve, o Plano Nacional de Leitura é uma comissão que nasceu em 2006 para tentar incutir nas pessoas uma cultura de leitura, introduzidas nas escolas e nas famílias. Portanto, este plano foi lançado em duas fases. A primeira fase terminou em 2011 e visou fundamentalmente unir as escolas de livros, tipos diversificados, de modo a que todas as crianças. Desculpem. De modo a que as famílias tivessem acesso aos livros, portanto, as crianças que não tinham por hábito esse objeto em casa, pudessem ter regularmente, através das escolas, os seus filhos, das várias idades, desde a educação pré-escolar aos vários níveis de ensino adulto, ensino básico, tivessem momentos de leitura e família. A segunda fase do plano começou, portanto, no ano passado e visa agora um outro nível de atuação. Os livros estão realmente acessíveis, a prática da leitura está mais integrada no nosso dia-a-dia, graus e com seriedades diferentes, é evidente, porque os contextos e a diversidade que nós, Portugal, somos. Neste momento, o plano tem outra intenção, tem outra missão, outra segunda etapa mais difícil, que é consolidar e dar continuidade àqueles que já liam e consolidar práticas a nível da família e a nível de um momento etário diferente, que é a adolescência, que é um público que se perde um pouco, não é? Ou seja, quem já era leitor, quem já tem contextos favoráveis à leitura e à cultura de leitura, tal como aqueles que vão às atividades propostas pela Ciência Viva, não é? Continuam a ser leitores, aqueles que não eram, muitas vezes, nunca chegaram a ser de facto e, portanto, perdem-se. Ora, o Plano Nacional de Leitura, realmente, então, o que pretende aqui, tem lançado atividades várias e alia sempre as estruturas cuja temática, cuja atividade científica, cuja relevância para a sociedade o completam. O grupo do Plano Nacional de Leitura tem técnicos com áreas de especialização muito diversificadas, não são políticos, portanto, fazem sempre apoiar e acompanhar tudo aqueles que sabem mais sobre as áreas. E a leitura, uma vez está inserida em tudo e é fundamental para tudo, na nossa vida, para o exercício da nossa cidadania, para apreciar o património imaterial e o material do passado e para podermos projetar o futuro. O mar está completamente presente nisto, não é? Portanto, nós temos uma iniciativa que é a Semana da Leitura, que existe há tantos anos quanto o Plano Nacional de Leitura. As escolas aderiram em peso, neste momento já ultrapassou o Plano Nacional de Leitura e os municípios agarraram, e já há redes conselhias, com estruturas públicas e privadas, e já não interessa, estão todos a ler naquela semana. Uns leem textos mais complexos, tipologias diferentes, outros já estão realmente a divagar na literatura, na poesia, na beleza da arte, da palavra e da imagem. De qualquer forma, o mar é uma forma de o Plano Nacional de Leitura encontrou para
É um processo difícil que é o eleitor difícil, conquistar leitores que ainda não são, que podem vir a ser, que têm direito de ser, abordando uma temática que é realmente sedutora, que é um marco de todas as tecnologias, mas alguns, uns porque nunca o viram, porque vivem longe, outros porque têm tão acessível que são incapazes de pensar em lazer sem o mar, em poesia sem o mar, em arte sem o mar. Portanto, ler, por qualquer razão e sob qualquer argumento, é a razão que nos traz e que nos felizmente nos aliou a voz. Não é? Espero que eu siga clara, não sei se. Eu acho que não é necessário, mas para todos somos poucos e próximos uns dos outros. A humanidade deixa como presente, as pessoas que dirigem uma empresa de tecnologias de informação, onde o mar representa 20 postos de trabalho. 20 postos de trabalho de engenheiros portugueses, que produzem tecnologia, software, hardware, robótica, ter uma noção mais ou menos do espectro do que produzimos. Isto não é conhecido, mas uma empresa portuguesa tem tecnologia que é usada hoje em todos os portos da Europa, Canadá e Rússia. E é feito cá, em Lisboa, por engenheiros portugueses. E porquê é que estou a fazer esta introdução? Bom, no dia a dia, trabalhar com lógica, trabalhar com software, trabalhar com gestão de informação. Uma perspectiva de cada de muitos de vós, mas aprendi ao longo do tempo que é muito importante combinarmos as ciências. E hoje em dia, além de engenheiros, mas também designers, antropólogos, e esta combinação de saberes permite-nos levar aos utilizadores das nossas ferramentas a informação de uma forma mais simples, mais humanizada. E, portanto, este desafio de coletar informação, transformá-la e apresentá-la, é algo que nos devemos focar, porque hoje existe muita informação. Eu leio centenas de papers científicos, alguns produzidos e publicados cá, outros lá fora. Leio tantos autores que às vezes até vejo belíssimas adaptações de coisas que são feitas cá fora, publicadas cá dentro. E isto para vos dizer que muitas das vezes a informação chega de forma muito complexa. A quantidade de informação que é produzida hoje não tolera a complexidade que muitas das vezes a própria comunidade científica impõe naquilo que publica. Nós vimos hoje aqui acho que todos nos sentimos deliciados com esta apresentação que o Sr. Marcolino nos fez. Foi uma apresentação muito simples, muito sentida. E nós recordamos muito mais facilmente do que sentimos do que propriamente daquilo que lemos e ouvimos. E é esta capacidade de saber coletar este património imaterial, este património intangível, transformá-lo e apresentá-lo ao público de forma a que ele sinta, que vai fazer com que nós tenhamos maior ou menor capacidade de chegar a quem queremos e obtermos resultados positivos. E o resultado que todos aqui queremos é criar uma awareness, criar uma consciência para a importância deste grande recurso natural que nós temos à nossa frente e todas as oportunidades que se abrem a partir daqui. Portanto, neste contexto, e a minha apresentação vai no sentido de, acho que o grande desafio que nós aqui temos é de pensar como é que vamos tornar toda esta informação que produzimos de forma mais simples para ser facilmente interpretada. Quero também chamar-vos a atenção, nós portugueses somos muito distraídos nestas coisas, que está neste momento no âmbito do 7º Programa Quadro, existe financiamento disponível para projetos na área de desenvolvimento de plataformas de social awareness. E o que nós aqui estamos a falar, claramente, é de criar uma consciência social para estas temáticas. E, portanto, quero aproveitar os presentes e dizer-vos que neste momento, até dia 14 de janeiro, estão disponíveis, com muito dinheiro disponível, para que se possam pensar novos métodos, novas formas de coletar esta informação, de trabalhá-la e de a apresentar ao público de maneira a gerar uma consciência para esta causa. E, portanto, era isto que eu queria deixar aqui na minha intervenção. Muito obrigado. Que nós possamos
antever relativamente ao futuro, porque há uma coisa que para mim que é importante. É que nunca se deve deixar uma audiência sem uma meta a seguir. O engenheiro, o Diogo já nos deu já nos deixou esse início. E agora, como eu sei que a agenda da literacia também passa pela Comissão Nacional da Unesco, essa é a razão pela qual eu gostava de ouvir a sua opinião. Bom, eu não tenho naturalmente coisas muito novas para dizer, mas gostaria de acentuar o facto de olharmos talvez com alguma sobranceria ou de uma forma desligada tudo o que tem a ver com as tecnologias da informação quando falamos de algo que tem a ver com conteúdos temáticos supostamente mais sérios. E esta última intervenção veio de facto desmistificar um bocado isso, porque é possível de facto trabalhar níveis de literacia mais aprofundados a partir de um conhecimento mais aprofundado destas tecnologias de informação que muitas vezes desligamos completamente a forma e o método dos seus conteúdos. E uma vez que também tocou nas questões do património imaterial, falámos também aqui do material, certamente, mas aquilo que eu gostaria de deixar era talvez uma velha receita, que é que não podemos desligar as questões da cognição das questões da emoção. Foi aqui dito e muito bem que nós lembramos mais facilmente aquilo que sentimos, de que temos uma percepção sensorial mais viva do que aquilo que às vezes nos espicaça do ponto de vista mais estritamente intelectual. E, portanto, eu creio que uma das receitas importantes é não só utilizar as novas tecnologias da informação e comunicação, naturalmente, que são um instrumento relativamente novo, à disposição de todas as formas de literacia, mas também não esquecer que é importante relacionarmos sempre a emoção com a cognição e não termos medo, não termos até vergonha de assumir que o lado da emoção também pode ser colocado ao serviço de outros objetivos supostamente mais novos. Pôr uma coisa destas à minha frente é perigoso. Portanto, posso arrebentar um bocado de formação, eu vou desviá-la um bocadinho. Mas olha, eu acho que isto é importante, mas como estavam a dizer, e várias pessoas disseram, isto tem que ser construído no dia a dia. Eu, em vez de fazer grandes comentários, vou apenas relatar duas questões. Primeiro, e estas questões foram vividas na primeira pessoa. Tenho um filho que atualmente tem 19 anos, mas quando tinha 10 anos, no segundo ciclo, no terceiro ciclo do básico, a professora de língua portuguesa pediu para ele ler um livro que nós adquirimos. O livro era O Tempo em que Vivi, de Inês Lousa. Para aquela faixa de idade, o garoto levou o livro para casa, começou a ler com o pai. É horrível! Pai, eu não consigo ler aquilo. Tanto eu como a minha esposa na altura agarrámos no livro. Uma criança de 10 anos, a problemática dos judeus na Segunda Guerra Mundial é capaz de ser um assunto que, por muito interessante que seja e por muito que contribua para a literacia de uma pessoa mais madura, tem um efeito, garanto-vos, contraproducente para uma criança dessa idade. Este é o primeiro. Bom, deixar só a referência que, de facto, a ciência viva, o trabalho da ciência viva não se centra no oceano. O nosso trabalho é muito generalizado na cultura científica e tecnológica em geral. E eu penso que esta temática da literacia, que aqui estamos a falar também do oceano, mas que é geral e transversal também a todas as outras disciplinas. E eu penso que o trabalho da ciência viva vai muito em linha com aquilo que estamos a discutir aqui e tentar
trazer esta informação que é produzida e que fica tão fechada nos laboratórios de investigação para o público em geral, especialmente um trabalho muito dedicado nas escolas, tentar decompor e torná-lo mais acessível, e penso que é de facto importante. Desde que me tenho dedicado a este assunto do mar, tem sido muito interessante de ver, como em muitas outras áreas, que existem centenas, se não milhares, de trabalhos, pequenos trabalhos, grandes trabalhos, que já estão feitos, que são bons e que têm que ser potencializados e divulgados. E, acima de tudo, eu acho que o futuro tem que ser baseado em parcerias. Temos que nos juntar, é o que temos tentado fazer. Por exemplo, aqui já trabalho com a Raquel, já trabalhamos com uma série de outros que não são necessariamente pequenos, mas que todos juntos somos muito mais do que a soma das partes. E acho que o futuro também vai muito por aí. Dizer-vos só que também neste sentido, além da Ciência Viva no Verão para o público em geral que falávamos, porque temos muitas ações para as crianças, mas também para o público, especificamente para a senhora que estava a perguntar também quais são as futuras ações, temos, por exemplo, para a semana da Ciência e Tecnologia, portanto, mais uma vez uma série de ações para o... Antes de acabar, para primeiro só deixar aqui umas notas de alguns comentários que eu vi. Um deles, a doutora Manuela Galhardo. Nós no quinto ano temos uma série de fichas que se afastam completamente da área científica. São mais viradas para a história, para a geografia e para a língua portuguesa. E foi um bocadinho nessa assunção que nós começámos a trabalhar. Todas as áreas podem ser trabalhadas com o tema mar, até a matemática.